Então, né, pessoal, finalmente aconteceram as tão aguardadas eleições lá em Taiwan, e o candidato Lai Ching-te, que era o atual vice-presidente de Taiwan, conseguiu vencer as eleições com uma folga considerável, né? O que não é uma boa notícia para a China, para todos aqueles projetos expansionistas da China de Xi Jinping em relação a Taiwan, né? Então vamos ver aqui como foram essas eleições por lá, qual a repercussão disso junto à China e também junto aos Estados Unidos. Pois é, o senhor Joe Biden se manifestou aqui dizendo que os Estados Unidos não vão apoiar a independência de Taiwan e tudo mais, porém foi um grande baque sim para a China, que esperava algo diferente, provavelmente aqui uma vitória do partido Kuomintang, que é mais próximo de Pequim, né? Mas vamos conversar então sobre esse caso, sobre essa situação. Antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então as eleições foram realizadas no sábado, dia 13 de janeiro, e de fato um país pequeno, Taiwan tem uma população de 20 e poucos milhões de habitantes ali e tudo mais, ou seja, a apuração de votos é curta, é rápida, isso aí é a população de uma, sei lá, São Paulo, uma grande São Paulo, né? Então, realmente, rapidamente tivemos o resultado aqui que apontou, então, para uma vitória do Lai Ching-te, que é o candidato do atual partido governista, que é o Partido Democrático Progressista lá de Taiwan. A presidente atual já está no seu segundo mandato, então ela não poderia se recandidatar. Esse cara aqui, conforme eu falei, é o vice dela, então ele entrou como candidato governista aí. O Partido Democrático Progressista de Taiwan se mantém então por um terceiro mandato aí, pelo menos, né? Depois teremos novas eleições lá na frente, mas um terceiro mandato então à frente do governo de Taiwan. E ele teve 40% dos votos válidos aqui, mais de 5 milhões e meio de votos, e de fato ficou aqui 6,5% à frente do Hou Yui, que é o candidato lá do tal Kuomintang, o principal adversário dele, do Lai, nessa disputa aí. E o Kuomintang tem essa característica de ser mais próximo da China, né? E Kuo Wonjin aqui, que é do Partido Popular de Taiwan, teve 26% dos votos. Então, de fato, é o modelo de eleições lá em Taiwan. Não há um segundo turno aqui, né, por percentual de votos, pelo menos não nesse percentual aqui, e de fato consolidou a vitória do senhor Lai Ching-te, que 64 anos aí, conforme eu falei, né, é vice-presidente de Taiwan. A atual presidente é a Tsai Ing-wen, que não pode mais se candidatar por estar no final do seu segundo mandato aí e tudo mais. E esse partido está no poder desde 2016 com a defesa da bandeira da independência de Taiwan total efetiva em relação à China, né? Ah, mas Taiwan já não é independente? Não, é uma situação muito complexa, muito curiosa a relação entre Taiwan e a China, porque, na verdade, desde que houve o golpe lá comunista em 1949, o governo oficial da China republicana, a China se tornou de fato, efetivamente, uma república em 1931, né? Então, esse governo republicano da China, considerado o governo efetivo, o governo oficial do país até a década de 70, né? Mas ele, então, migrou, foi para o exílio na ilha de Taiwan e continuou a governar, entre aspas, a China lá de Taiwan, enquanto se estabeleceu o governo comunista em Pequim. Então, até hoje, ambos os países se classificam como sendo o verdadeiro governo chinês. É o mesmo povo, a mesma língua, o pessoal de Taiwan fala mandarim também, né? Então é a mesma etnia, mas dois países separados aí por questões políticas, sempre isso, né? E aí, efetivamente, se você olhar o nome de Taiwan, o nome do país, não tem nada de Taiwan no nome do país, é República Popular da China, aliás, República Democrática da China, alguma coisa assim, né? Mas ambos os países se consideram governo da China. E, de fato, tem essa rusga, então, entre os dois países, o que torna a relação um pouco estranha, né, um pouco diferente. Acho que não tem nenhum outro caso no mundo
que seja dessa forma, né? Dois governos de dois países aí separados que consideram considerando-se como o governante efetivo do outro também. Mas acontece que conforme as gerações vão passando, sim, tem muita gente lá em Taiwan hoje que está viva atualmente e que viveu esse período aí da transição, vamos dizer assim, entre os governos. Tem muita gente hoje que está viva e que viveu o momento em que a ONU passou a reconhecer o Partido Comunista da China como, de fato, o governo efetivo do país, né? Mas, na medida em que uma geração nova vai nascendo, vai assumindo postos de controle e de comando ali em Taiwan, então essa ideia de reunificação com Taiwan, com o governo de Taiwan assumindo lá na China, isso aí vai ficando de lado, vai ficando de escanteio, as pessoas já não pensam mais nisso. Qual que é o grande problema mesmo? Qual que é a grande questão? Obviamente, o quanto que a China comunista, né, a China continental, abriria mão do território de Taiwan. E a verdade é que nos últimos meses aí, temos acompanhado essas notícias, o Xi Jinping tem falado que mais cedo ou mais tarde Taiwan vai ser reunificada com a China continental. Para o governo comunista, Taiwan nada mais é do que uma província rebelde que tem que voltar a ser pacificada em algum momento, né? Então, de fato, aqui o governo de Xi Jinping já havia declarado, inclusive, que a vitória do Lai, né? O pessoal chama ele de William Lai, né? A vitória do Lai nessas eleições de agora representariam aí uma declaração de guerra, né? Nas palavras dele, por parte do governo de Taiwan e do povo de Taiwan também, né? Então, conforme a gente pode ver aqui, o Joe Biden, que é o grande, digamos assim, mantenedor, né? O governo dos Estados Unidos é o grande mantenedor da independência de Taiwan, é o único motivo pelo qual a China não anexa a ilha, né? O governo de Joe Biden diz que não vai apoiar a independência de Taiwan, né? É a situação curiosa que eu falei. Para todos os efeitos, todo mundo olhando de fora a situação, parece que são dois países separados, China de um lado, Taiwan do outro, mas a verdade é que a coisa não é tão simples assim, não é tão preto no branco assim. Joe Biden falou então, não apoiamos a independência, foi perguntado pelo pessoal aqui, por repórteres, né, logo depois das eleições lá em Taiwan, e ele respondeu dessa forma aí, né. Já o governo chinês voltou um pouco atrás, desceu um pouco no seu discurso, né, e falou aí que a eleição presidencial lá em Taiwan não vai mudar o cenário básico das relações entre China e Taiwan. Conforme eu falei, né, para esse governo comunista, Taiwan é uma província e faz parte do território aí chinês, né? E, de fato, a tendência ao longo dos próximos anos, ao que tudo indica, é de uma solidificação dessa independência de Taiwan, de fato, com o seu próprio governo, a sua própria constituição, a sua própria forma de ver o mundo, né? Taiwan é um dos chamados tigres asiáticos, um país com crescimento econômico formidável nos últimos anos e que tem todo um viés mais progressista do ponto de vista social, direitos civis mais bem consolidados, né? Direitos homossexuais, direitos femininos, coisas que a China continental não tem, que é mais um ponto aí de atrito, né, entre os dois países e que tornaria praticamente impossível uma unificação pacífica entre eles, né? O Lai Ching-te então afirmou que está determinado a proteger Taiwan das ameaças de intimidação da China e disse que o povo de Taiwan resistiu com sucesso aos esforços das forças externas que queriam influenciar nas eleições, né? E de fato o que nós vemos aqui, as imagens que nós vemos em Taiwan são de comemoração mesmo do povo taiwanês aqui com a vitória do Lai Ching-te, né? E uma coisa interessante que o pessoal aqui hoje no mundo militar pontuou é o seguinte: aqui no meio das bandeiras do partido e tudo mais, nós podemos ver duas bandeirinhas aqui também, sendo aqui uma de Israel e outra da Ucrânia, demonstrando assim de forma inequívoca, portanto, né, que esse governo de Taiwan e a maioria da mentalidade do povo taiwanês é da defesa da soberania da Ucrânia e também defesa da autodefesa, que é o direito de autodefesa de Israel, porque isso aqui é uma situação muito importante para Taiwan também, inclusive, né? Se é válido, se é permitido que a Rússia invada a Ucrânia, então também é permitido que a China invada Taiwan
e eles obviamente não querem isso, o pessoal de Taiwan não quer que as coisas sigam nesse rumo, nesse sentido, né? Então eles vão defender o lado certo nessa história. Com certeza o mesmo se diz a respeito de Israel, que é um estado recente, criado recentemente, que está numa região hostil e que está lutando pelo seu direito de se preservar como tal. Mesma situação de Taiwan, um estado que não existia até 1949, perdeu ali o seu lugar na China continental, né? Parte da população, inclusive, que vivia na China, migrou para Taiwan por conta do novo regime, e essas pessoas formam esse novo país, então, que é Taiwan, numa região hostil no Mar da China, ali, comandado pelos navios e aviões de guerra da China, e tenta se manter a duras penas dessa forma. É claro que Taiwan, então, vai se manter do lado certo dos conflitos mundiais, os conflitos atuais ao redor do globo, e também isso é mais um ponto de ruptura definitiva entre China e Taiwan. Não tem como reconciliar esses dois países aí com a mentalidade diferente que ambos os países, governos e populações possuem, né? A única forma mesmo é a China anexando violentamente Taiwan. Se isso aqui vai acontecer ou não, nós não sabemos. Arrisco dizer que depende do resultado das eleições este ano nos Estados Unidos. Pois é, agora que a China perdeu as eleições em Taiwan, por assim dizer, o candidato eleito não é aquele favorito de Pequim, os olhos do Partido Comunista Chinês se voltam para os Estados Unidos para que os próximos passos sejam definidos a partir daí. Mas o que você achou das eleições lá em Taiwan? Colabora com o nosso debate, deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.